Olá pessoal, nessa parte 2 vamos falar sobre a modelagem, dimensionamento e detalhamento de tirantes. Para deixar claro, essa é a forma como eu faço nos meus projetos. Tenho certeza que outros projetistas podem ter um entendimento e abordagem diferente sobre esse tema. Para ilustrar o processo que eu adoto, vamos utilizar esse edifício. Um pórtico plano, com 2 pavimentos, sendo que a viga principal do primeiro piso está apoiada nos pilares da extremidade e em um tirante de concreto no meio do vão. Esse tirante, portanto, suspende a carga da viga do primeiro pavimento para uma viga mais robusta da cobertura. Como eu estou colocando de forma consciente esse tirante de concreto, ou seja, eu sei que é um elemento que o esforço principal é de tração, eu vou alterar as suas propriedades aqui no modelador. Aqui na aba Modelo, eu vou marcar a opção Tração/Compressão. O que faz essa opção? Ela altera o ponto de apoio onde o pilar morre. É o que está aqui na descrição. Tá, o que isso significa? Vamos dar OK e alterar para o pavimento cobertura. Notem que a convenção do tirante sobre a viga é uma bolinha. Esta é a convenção que representa o ponto de apoio do elemento, ou seja, este elemento T1 aplica uma carga de apoio nessa viga. Isso faz com que o TQS passe a tratar essa viga com critérios especiais de viga de transição. Esse é o ponto-chave da opção Tração/Compressão. Na opção padrão Compressão, ele trataria com critérios especiais a viga V201 do primeiro pavimento, pois é lá que seria considerado o ponto de apoio. É fundamental entender essa diferença. Eu posso constatar isso graficamente aqui no modelador. Vamos acionar o comando Parâmetros de Visualização e aqui na aba Vigas, marcar a opção Transições. Vejam que o TQS achurou a V301. Isso significa que essa viga terá um tratamento diferenciado de viga de transição. Vamos voltar ao primeiro pavimento. E aqui a V201 não está achurada, então ela não terá um tratamento de viga de transição. Já se o modelo deste elemento T1 fosse a opção padrão, essa viga V201 estaria achurada e a do pavimento de cima não. Sobre essa questão do que faz o TQS nesse tratamento diferenciado de vigas de transição e efeitos construtivos, no módulo 2 do curso eu dou uma explicação detalhada sobre isso. E para relembrar algo que eu disse no vídeo anterior, quando a opção Só Tração é marcada, o TQS não dimensiona o elemento. Dessa forma, quando eu quero dimensionar um tirante de concreto, eu sempre marco a opção Tração/Compressão. Vamos então salvar o modelo e processar. Aqui eu vou marcar a opção Esforços e Armaduras e OK. Quando finalizo o processamento, o TQS apresenta um erro grave, pilar com tração acima do limite. Vamos ver a explicação desse erro. Pilar com tração acima do limite. Pilar submetido à força normal de tração acima do limite definido em critério. Aqui ele apresenta a força de tração e o limite. E aqui embaixo, duas notas. Nota 1, verifique e altere, se for o caso, os comprimentos de ancoragens das armaduras à tração no lance inferior e superior. E a nota 2, é recomendável aumentar para este lance/pilar o coeficiente de majoração das cargas e colocar mensagem na folha de desenho sobre essa ocorrência para que os procedimentos construtivos adequados de escoramento sejam obedecidos. Primeiro, esse limite que o TQS apresenta, por padrão, equivale a 50% da resistência e tração do concreto. Então, quando esse limite é superado, o TQS entende que esse elemento já não pode ser tratado como um pilar, ou seja, como um elemento com compressão predominante. Por isso, ele apresenta de forma adequada esse alerta como um erro grave e apresenta as notas 1 e 2, que são os pontos mais importantes quando tratamos de tirantes. Vamos fechar esse relatório de erros e proceder à análise da estrutura. Neste tipo de estrutura, eu prefiro realizar o processamento no modelo 6, especialmente para avaliação dos deslocamentos. No modelo 4, cada pavimento é tratado de forma isolada, e isso pode comprometer a análise de deslocamentos, porque eu preciso levar em conta o deslocamento do ponto de apoio do tirante. Então, eu vou abrir o pórtico de estado limite de serviço para exibir os deslocamentos da minha estrutura. Aqui eu seleciono o caso de combinação mais adequado para o uso da minha estrutura, seleciono a visualização dos deslocamentos e realizo as análises de deslocamentos limites para excitabilidade sensorial, alvenarias e outras se for necessário. Importante notar a compatibilidade entre os deslocamentos do piso de apoio e suporte nessa estrutura, que é o esperado. Isso pode ser diferente dependendo da estrutura, dos elementos do entorno, etc. Feita essa verificação, podemos fechar e abrir o pórtico de estado limite último. Neste pórtico, eu vou selecionar diretamente a envoltória e os esforços axiais para verificar o esforço máximo no tirante.
Neste caso, é de 10,95 tonelada-força. Vou considerar 11 para arredondar. Lembrando que o esforço axial negativo no pórtico do TQS significa tração. É com este esforço que vamos dimensionar o tirante. Para o pré-dimensionamento, eu considero a tabela 17.2 da norma. Essa tabela correlaciona a tensão em serviço com diâmetro e espaçamento de armadura, com o objetivo de dispensar a verificação de aberturas de fissura. Então, o roteiro é obter o esforço de tração, majorar por um coeficiente de segurança e dividir pela tensão da barra, levando em conta o diâmetro que eu desejo. Digamos que eu queira detalhar esse tirante com barras de 12,5 mm. Pela tabela, eu devo limitar a tensão na barra a 320 MPa, que equivale a 3,2 toneladas-força por centímetro quadrado. Então a conta seria 11 vezes 1,5, que é o coeficiente que eu adoto para tirantes, dividido por 3,2. Isso equivale a 5,15 centímetros quadrados. Se eu dividir pela área de aço de uma barra de 12,5, teremos, arredondando para cima, seriam 5 barras de 12,5 mm. Vamos abrir o editor rápido de armaduras e selecionar o tirante. No detalhamento automático, o TQS propõe 4 barras de 20 mm. Isso é questão de algoritmo e critérios de alojamento, mas eu quero adotar outro arranjo. No meu pré-dimensionamento, eu obtive 5 barras de 12,5, mas eu não consigo um alojamento com 5 barras respeitando a distância máxima da tabela 17.2 de 10 cm. Então, eu vou adotar 8 barras de forma simétrica. Eu vou apagar essas barras, alterar a barra padrão para 12,5, alterar os critérios de distribuição para 3 barras e distribuir nas faces. Com este arranjo, eu respeito o espaçamento limite entre barras de 10 cm. Eu considero o limite da tabela como sendo entre o eixo das barras. Agora, eu posso acionar o comando verificar seção. O TQS pode emitir esse aviso, mas ele é irrelevante nesse caso. Eu já expliquei isso em outra aula. Aqui, o TQS está exibindo a lista das combinações que a seção foi verificada. A primeira combinação é de tração pura e depois com a consideração de momentos mínimos. O meu arranjo atende todas as combinações. Vamos acionar o comando efeitos locais. Por essa calculadora, o meu arranjo também atendeu, mas na realidade o que eu quero acionar aqui é essa calculadora de flexão oblíqua. Nessa calculadora, eu posso confirmar as tensões atuantes nas barras. Basta eu selecionar a opção Tensões nas armaduras e configurar as ações solicitantes. Para o NSD, eu vou considerar 1,5 vezes o NK do pórtico, mesmo sendo uma solicitação de serviço. Isso equivale a menos 16,5. Se eu apertar Enter, o TQS já exibe nesta imagem a tensão em cada barra. No caso de tração puro, é basicamente a mesma tensão em cada barra. E nessa imagem, os valores positivos representam tração. Notem que estamos abaixo do valor limite da tabela 17.2, de 320 MPa. Vou descer um pouquinho mais para mostrar as outras barras. Eu posso definir também os momentos mínimos e verificar novamente as tensões. Naquela primeira listagem do TQS, nós temos os valores das envoltórias. Se eu tiver muitas combinações e não tiver a listagem dos momentos mínimos, eu posso obter através do relatório de montagem dos carregamentos. Eu já mostrei em detalhes este relatório em outro vídeo. Então eu posso colocar aqui as combinações e verificar se a tensão continua abaixo do limite. Vamos colocar aqui, por exemplo, 0,22 e aqui também 0,22. Notem que muda agora um pouco as tensões nas barras, mas ainda assim estamos abaixo do limite. Eu também posso colocar um valor mais preciso do módulo secante, considerando a seção no estágio 2. Isso só vai ter alguma relevância se parte da minha seção estiver comprimida pela atuação do momento. Estando as tensões dentro do limite da norma, está fechado o dimensionamento. A próxima etapa agora é o detalhamento. O detalhamento eu faço nesse formato. Esse não é o detalhamento do exemplo, mas seria feito da mesma forma. Eu indico a altura das vigas superior e inferior e represento a armadura contra fendilhamento caso ela exista. Essa armadura é necessária nos casos onde a largura das vigas ligadas ao tirante é maior que a largura do tirante. Nesse caso, eu dimensiono uma armadura adicional, utilizando teoria análoga ao de blocos parcialmente carregados, e essa armadura é detalhada junto às vigas. Independente da altura das vigas ligadas ao tirante, eu sempre detalho uma armadura de pele contínua nessa região. Embora a norma atual permita fazer emendas por traspasses em tirantes, eu jamais faço isso. Então, nos meus detalhamentos, eu não faço tirantes com arranques. A armadura é sempre contínua. Essa armadura eu levo até as extremidades das vigas e faço uma dobra com trecho reto de 40 a 50 diâmetros para ancoragem.
Os estribos eu dimensiono de acordo com os esforços do modelo. Geralmente são baixos e acabo adotando a armadura paramétrica de 6,3 a cada 12,5. Outro detalhe, embora este exemplo tenha um grampo de proteção, tecnicamente ele só é necessário caso as barras do elemento trabalhem a compressão em alguma combinação, uma vez que as barras não irão flambar trabalhando apenas a tração. Eu não economizo esse tipo de armadura em tirantes e coloco sempre. Este é um exemplo com armadura de fretagem, no caso a viga era bem mais larga que o tirante. Outra particularidade que pode acontecer é o tirante estar na extremidade da viga ser suspensa ou na viga de apoio. Isso impede o detalhamento tradicional de dispor parte das dobras do tirante para um lado e parte para outro. Então, precisamos tomar cuidado com o alojamento, podendo ser necessário que as barras tenham comprimentos diferentes para possibilitar o alojamento. Uma alternativa é alojar a dobra na laje, mas para isso é preciso que a laje tenha essa capacidade. Além do dimensionamento e detalhamento, tirantes são elementos mais sensíveis, pois também afetam o processo construtivo usual. É preciso que o pavimento onde o tirante descarrega, onde ele efetivamente se apoia, tenha a resistência mínima de projeto atingida, antes que o escoramento dos pavimentos abaixo ligados a ele possam ser mobilizados. Este é um exemplo de detalhe com notas que eu coloco em projetos com tirantes. Eu solicito análise e validação formal da construtora ou do projetista de formas e escoramentos. Que fique claro que este não é um detalhe típico, genérico. Ele não se aplica a qualquer situação de projeto. Cada situação exige uma análise e procedimentos específicos. Neste exemplo, o tirante estava centralizado no vão e isso conduziu a esforços de tração pura, sem momentos concomitantes. Isso é raro nos modelos reais. Em geral, eu, engenheiro Rodrigo, articulo as extremidades dos tirantes. É um critério particular. Esse, de longe, não é um vídeo com o objetivo de esgotar o assunto. Encare como uma introdução ao tema. Muitas particularidades podem surgir nos projetos e exigir verificações adicionais.